Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo da área 151, o Bunker do Zé. E hoje eu vou falar para vocês sobre o que aconteceu sábado agora com um 777 da United, que ganhou aí os holofotes da mídia, que noticiou erroneamente como sendo um acidente catastrófico, porque um dos motores supostamente explodiu. Eu vou mostrar para vocês que não foi catastrófico, não foi um acidente, e por que essa notícia ela é boa para a aviação. Então fica comigo, porque você vai sair desse vídeo entendendo o que a gente sabe até agora, o que a NTSB divulgou, por que esse motor não foi desligado se ele estava pegando fogo, por que o fogo continuou, como que o avião não caiu, mesmo tendo o motor explodido, como que é feito o projeto para garantir a segurança de voo nesses casos e algumas estatísticas rápidas e fatos sobre esse tipo de evento que depois eu vou cobrir num outro vídeo específico sobre segurança de voo. Vamos aos fatos. O fato é que o voo da United Airlines 328 com um 777, um Boeing 777-200, saiu de Denver com destino a Honolulu, no Havaí, e teve uma falha no motor 2, que é o motor da direita, de modelo PW4077, um Pratt & Whitney PW4077. Aí eu coloquei uma foto para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, e na internet está cheio de vídeo, as fotos e os vídeos são muito impressionantes, e acho que por isso que a mídia gostou de se alimentar desse assunto, mas a notícia é boa, a notícia é muito boa. Aqui a gente consegue ver a trajetória de voo, então ele decolou aqui de Denver com destino a Honolulu, teve essa falha de motor, declarou emergência, seguiu todos os procedimentos e voltou e fez um pouso absolutamente seguro de volta no mesmo aeroporto, em outra pista, mas no mesmo aeroporto. Mas o que de fato aconteceu? Aconteceu um fenômeno que é conhecido como FBO, que é o Fan Blade Out. Ele, independente da causa, e a gente vai falar um pouquinho sobre as possíveis causas, ele é um evento em que uma das blades, como a gente pode ver nesse vídeo, ela se rompe, geralmente na raiz, porque é a região de maior concentração de tensão, e ela leva junto algumas outras blades, né, algumas outras pás do motor. Essa é uma simulação numérica que é feita, entre outras coisas, para garantir que o projeto saia de acordo. Então, é um fenômeno conhecido e é um fenômeno para o qual o avião é projetado para sobreviver. E essa é a notícia importante desse vídeo. Aqui a gente tem um outro vídeo da prática desse ensaio sendo feito, em que uma das pás do rotor ela é propositalmente explodida na sua raiz, e aí a gente consegue ver em altíssima câmera lenta, né, que o experimento ele concorda com a teoria. Então, olhem que interessante observar o que acontece nesse experimento, nesse teste que é feito durante o desenvolvimento de um motor e o quão importante isso é para a segurança de voo. Como é vídeo do Bunker do Zé, vocês sabem que tem definição, tem teoria e a gente precisa combinar algumas regras desse jogo. Essas definições que eu estou colocando aqui para vocês, elas vêm de um site chamado Skybrary, que é uma enciclopédia extremamente completa. Eu vou deixar os links para vocês sobre o assunto de maneira geral, segurança de voo. Ele é um site mantido pela comunidade europeia, pelo Eurocontrol, e é uma fonte inesgotável de conhecimento. Sugiro quem gosta do assunto, dá uma passada lá para conhecer melhor o site. Eu não estou ganhando nada com isso, porque é um site público, mas ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. E a primeira distinção que a gente precisa fazer, teve lugar na mídia que falou que foi uma falha contida, teve lugares que falaram que foi uma falha não contida, o NTSB disse que foi uma falha contida, mas qual que é a diferença das duas? A falha contida, ela é mais comum do que a falha não contida, não quer dizer que seja uma falha comum, em que as peças e os pedaços desse motor que falhou, que se desintegrou, elas ficam contidas após a falha sem ocasionar outras falhas. Então, elas são contidas ao motor. Essa falha não se propaga. Então, o termo ele tem muito mais a ver com a consequência do que com você conter os pedaços do motor, que é o que inicialmente dá a impressão. Ainda assim,
está escrito, é esperado e é possível que esses objetos eles possam causar danos a pessoas e ao patrimônio no solo. Então, não é só porque a falha é considerada contida que a gente pode falar, então tá bom, então podemos deixar acontecer. Não, não, não. Já a falha não contida, essas peças e esses pedaços eles são arremessados contra a aeronave e isso aumenta significativamente a probabilidade de ter falhas secundárias. Probabilidade é a palavra-chave desse slide. É a palavra-chave, talvez, desse vídeo. Onde essas falhas secundárias podem acontecer e podem ser perigosas? Em estruturas, então a gente tem ali longarina, a própria estrutura da cabine, o cockpit dos pilotos pode ser danificado, os sistemas, principalmente os sistemas de controle de voo, as pessoas que estão sendo transportadas, motores e outros sistemas de vital importância para a segurança de voo. Hoje, dia 23, então eu acabei de descobrir isso, dando a última pesquisada antes de mandar o vídeo para vocês, o FAA emitiu uma AD emergencial, uma diretriz de aeronavegabilidade emergencial desse número aí que eu estou mostrando para vocês, em que ela explica, né, o fato, como toda AD, como toda ODA, como a gente chama em português, e ela pede para que esses modelos de motor e os aviões que tenham esses modelos de motor, eles sejam inspecionados usando um método conhecido como inspeção termoacústica. A gente pode falar isso numa live ou num outro vídeo, mas eu vou dar um spoiler rápido para vocês sobre o que é isso. É uma maneira de visualizar uma peça metálica, por exemplo, em 3D. Igual quando a gente faz uma ressonância magnética ou uma tomografia do joelho, que vem aquele exame bonitão lá, cheio de imagens, é mais ou menos a mesma coisa, só que das blades do motor. Para identificar trincas e possíveis falhas que estão ali na estrutura metálica e que não podem ser descobertos de outro jeito. E que daí, como foi o caso desse 777, foi tarde demais. O que a NTSB diz? A NTSB diz que há indícios de fadiga encontrados em uma das blades, em uma das pás, e essa peça ela foi enviada para o laboratório de metalurgia da PW, da Pratt & Whitney, para ser analisada. Isso é o que a NTSB falou. Eles identificaram marcas de praia. O que são marcas de praia? São aspectos metalúrgicos da falha que permitem a gente chegar numa conclusão preliminar de que houve um problema relacionado à fadiga. Tá? Não é porque esse avião foi usado na praia, no mar, a marca de praia ela é um ente metalúrgico. A outra blade ela apresenta indícios de carga limite, então isso está coerente com os dois vídeos que a gente assistiu agora há pouco, que mostram uma blade sendo fraturada e levando junto a outra blade, que é o que essa foto aqui do lado direito mostra. Uma análise preliminar mostra a ausência de perfurações no anel de contenção, isso é uma notícia boa, ou seja, ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. Os danos e as avarias encontradas, que também ficaram famosos na mídia, eles são em regiões não estruturais, isso também é muito importante. E a posição do NTSB considera que essa foi uma falha contida, justamente porque não houve falhas secundárias e porque, apesar de alguns pedaços terem chegado no solo, ele não houve avarias significativas na aeronave a ponto de causar um acidente ou um incidente mais grave. O anel de contenção, como eu comentei, ele conseguiu conter a maior parte das peças arremessadas. E palavras aí do Robert Sumwalt, abre aspas, na prática, não importa muito a classificação técnica desta falha específica, uma vez que ela aconteceu e uma falha desse tipo é algo que a gente não gosta de ver na aviação, fecha aspas. E eu adiciono que, apesar da falha ter acontecido, as redes de segurança elas estavam lá para proteger o avião e proteger as pessoas que estavam a bordo. O que a NTSB pretende agora? Ela está avaliando o histórico de manutenção desse motor e da United, ou seja, quem sabia o que e quando sobre esse motor, o número de ciclos do motor e o histórico de manutenção, para ver se estava tudo certinho. Por que o anel dianteiro
né, o inlet lip, ele se soltou e foi parar no chão. A foto ficou famosa também porque caiu no quintal de alguém. E por que que o fogo continuou? Por que que esse motor continuou pegando fogo? Se o procedimento foi ou não foi seguido? E o que que a gente sabe hoje? Palavras da NTSB. Existem indicações no gravador de dados de que esse motor foi sim cortado. E, então, preliminarmente, é possível dizer que o procedimento foi seguido corretamente. E os extintores de incêndio, as 2 garrafas extintoras, foram acionadas. Isso está gravado lá junto com outros 1000 e tantos parâmetros dentro do gravador de voo. Mas por que que o fogo não foi apagado então, se tudo isso foi feito corretamente? Porque tem muita coisa ali, além do combustível, que pode pegar fogo. E como nesse caso é muito difícil prever o dano que o motor vai receber, também é difícil prever se esse fogo vai continuar ou não, mas o fato é, ele, apesar de ter continuado, ele foi diminuindo, isso é possível ver nos vídeos que estão aí pela internet, e ele não se alastrou. Ah, mas o motor continuou girando. É verdade, o motor continuou girando por causa de um fenômeno conhecido como windmilling, que é o famoso catavento. Então, a pressão dinâmica, ela continua fazendo com que o motor gire, apesar do motor já ter sido corretamente desligado. Tudo isso que eu estou falando para vocês, e a sobrevivência dessas pessoas talvez só tenha sido garantida por causa de um caso muito importante da aviação que aconteceu em 1989 com um DC-10 em Silk City, que foi um acidente, houve infelizmente perda de vidas, não todas, mas houve, em que um fan, né, um rotor, ele se desprendeu do motor, do núcleo, e danificou as linhas hidráulicas dos comandos de voo da cauda desse DC-10. Esse evento foi tão emblemático na aviação que ele provocou uma revisão de várias coisas. 28 recomendações de segurança foram feitas pelo FAA, em rotinas de inspeção, projeto, regulamento, até a parte de fatores humanos das inspeções foram reavaliadas e reanalisadas. Então esse evento por si só, ele ajudou a melhorar muito o nível de segurança da aviação como um todo. Apesar de que esse assunto de despaletamento de motor, falha de motor, sendo ela contida ou não contida, já vinha sido investigado desde a década de 60 e 70. E para falar sobre o projeto, eu preciso contar uma historinha para vocês. E é sobre Davi e Golias. Davi não tinha muita chance nessa batalha, era muito menor do que o gigante Golias. Então, ele precisava lidar com as probabilidades de ganhar esse combate. Vamos imaginar então como que a gente calcularia as probabilidades dele acertar a pedra no gigante Golias. Se a gente imaginar que ele tem ali 20 graus entre o ponto da onde a pedra sai da funda até o corpo, qualquer lugar do corpo do gigante Golias, vamos imaginar que isso dê 20 graus, por hipótese. Então a gente teria 20 sobre 360, daria mais ou menos, grosso modo, 5,5%. Claro, tem outras tantas considerações sobre isso, algumas premissas, mas é só um ilustrativo. Aí vamos imaginar que Davi precisa ganhar de fato, ele precisa acertar num sistema vital de Golias. Qual é a probabilidade então de Davi acertar a cabeça de Golias? Imaginando que isso caia de 20 para 2 graus. A probabilidade, então, ela é mais baixa. Ele tem mais chance de derrubar se ele acertar na cabeça, mas a probabilidade disso acontecer é menor. Se Golias der um passo para trás, ele diminui ainda mais essa probabilidade. Então, se esse ângulo cair para 1 grau, a gente teria 1 sobre 360, daria mais ou menos 0,25%. Ok, mas o que isso tem a ver com o avião? Quando a gente faz a análise e a gente faz os relatórios de segurança do projeto, a gente está sempre imaginando o motor ou outros rotores como sendo o nosso amigo Davi e o avião como sendo o nosso amigo Golias com seus sistemas vitais. Então, cada um dos rotores ele tem a sua própria análise, e isso aqui existe norma, como eu falei, regulamento, de quanto de ângulo a gente tem que usar e algumas regrinhas para fazer isso daqui de acordo com o regulamento, né? De acordo com os tipos de falha e tal, mas o importante é que os sistemas vitais
do avião, eles não estão no caminho dessas peças e da onde é mais provável que essas peças encontrem a fuselagem ou a asa. Uma prova disso é, por exemplo, no tanque de combustível, haver uma região seca, uma zona seca, próxima das turbinas do motor a jato, aí aqui é turbina mesmo, que no caso de uma falha dessas turbinas ou desses rotores de alta energia, eles não encontrarão uma região cheia de combustível, eles vão encontrar uma zona seca. Um outro bom exemplo é no caso de comandos de voo. Aqui a gente tem, por exemplo, os comandos de profundor e leme passando numa região em que, caso haja falha, ela estaria dentro aqui do cone de falha. O que a gente faz? A gente coloca em outro lugar. Então a gente coloca redundância e segregação para garantir que, caso a falha aconteça, esse avião consiga voltar e não haja um acidente mais grave. Prova viva de que o que eu estou falando é verdade são as estatísticas. E as estatísticas têm melhorado ano após ano. Infelizmente esse dado é só até 2005, mas os dados estão melhorando. A cada geração nova de motor, a cada invenção nova, a cada requisito melhorado, a segurança na aviação aumenta. Então ainda é muito seguro voar e é cada vez mais seguro voar. Essa é a grande mensagem desse vídeo, porque nesse incidente do 777, tudo que era para acontecer para proteger esse avião e proteger essas pessoas, deu certo. O procedimento foi seguido, aparentemente, pelos pilotos. As zonas de contenção, como o anel de contenção, funcionou do jeito que deveria funcionar. E as regiões do avião que foram acometidas pelos destroços e pelas avarias eram regiões que, tudo bem, ela recebia aquele tipo de avaria. Claro, tem a penalidade aerodinâmica no caso daquele estrago na barriga, mas não tinha nenhuma linha hidráulica importante passando ali, nenhum sistema de combustível, nenhum sistema de comando de voo. Por quê? Porque lá em 1989 os requisitos foram alterados por causa do acidente com aquele DC-10 que eu comentei com vocês. Então, a cada acidente a gente fica melhor. E, infelizmente, claro, a gente tem em alguns acidentes a perda de vida, perda de patrimônio, perda do avião, mas a cada acidente a gente trabalha exaustivamente para não deixar aquele erro, aquele acidente acontecer de novo. Essa é a grande mensagem do vídeo que eu queria deixar para vocês. Então ainda é muito seguro voar graças a tudo isso que eu contei. Eu vou deixar para vocês as referências, como eu sempre faço, aqui debaixo nos comentários. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, distribui para os amigos, compartilha. Agradeço muito a sua audiência e logo mais eu trago mais novidades sobre esse assunto e sobre outros assuntos que vocês podem sugerir e dar notícia, dar pitaco, reclamar sobre tudo que vocês quiserem, que vai ser tudo muito bem-vindo. Valeu e até a próxima.